O Ian mandou. Sabemos que o Brasil e a Argentina são grandes parceiros econômicos no Mercosul. O que pode acontecer entre essa relação econômica se o Javier Milei for eleito? Viva la liberdade, carajo! Já viu ele metendo essa? Claro, ele ia arrancando os negócios do... Afora! 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 Obviamente não vai ficar melhor do que tá, né? Vai ficar pior. E você... esse que é o grande problema, cara. Você sabe que vai ficar pior. Tu não tem nem medo de ficar melhor? Tipo, não existe essa possibilidade na tua cabeça de ficar melhor. Medo não. Se ficar melhor, pô, que bom Pra se ficar quem, melhor, né? né? Pra quem vai Isso, ficar melhor? sim, exato. Não, assim, o que eu quero dizer é... Você tá convicto que isso não tem como dar certo. Total. O que eu tava brincando contigo é o seguinte... Pô, na minha vida, várias previsões que eu faço, eu torço absurdamente pra estar errado. Enganado, eu também. Pô, totalmente. Por exemplo, eu te falei agora que eu sou um pessimista. Meu irmão, o mundo melhorou. Errou. Pô, graças a Deus que eu errei, entendeu? Agora, o problema de um cara que nem o Javier Milei é o seguinte, cara. Pô, tenta prever o que vai acontecer. A gente tem... E eu nem acho que é um bom parâmetro. A gente tem o Bolsonaro aqui, mas eu acho que é tanta coisa diferente. E até a figura é uma figura potencialmente, sei lá, é difícil dizer mais perigosa que o Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro foi um desastre total. Mas é difícil prever, Igor. Agora eu acho que assim, essa chance de não piorar, de ficar melhor... Irmão, eu não consigo desenhar esse cenário de maneira alguma. Sabe por quê? E eu te explico por quê. Porque quando você tem muita dificuldade de prever o que vai acontecer, essa incerteza ela é vista pelos agentes econômicos como risco. Quanto maior a incerteza, menos as pessoas investem. E por quê? Porque investir significa ficar mais pobre hoje. Significa você abrir mão de recursos que você tem, esperando que lá na frente isso se reverta em algo maior. Então, o Keynes falava muito o seguinte: você pode levar o cavalo até a poça d'água, mas tu não pode obrigar o cavalo a beber a água. Ou seja, você pode criar as condições para as pessoas investirem, mas tu não consegue obrigar as pessoas a investirem. Então tem muita gente que diz, mas se a taxa de juros for zero, vai todo mundo investir. Não fala besteira. Porque quando tu investe e dá errado, não é que tu não perde nada, você perde 100%. Então, quanto maior a incerteza que você tem, menos as pessoas vão hoje ficar mais pobres porque elas não conseguem ver a chance delas ficarem mais ricas lá na frente, dentro do modelo capitalista. Com um cara desse que é a pura incerteza, qual o tamanho da M que vai dar na Argentina se esse cara for eleito? Não dá para dimensionar. Quem é que vai investir? Esse cara foi eleito amanhã. Quem é que vai abrir uma fábrica na Argentina? Quem é que vai abrir uma nova loja na Argentina? Quem é que vai pensar em ampliar os seus negócios na Argentina? Eu não consigo ver ninguém fazendo isso. Então, assim, eu acho que esse cara entrar na Argentina, ele prejudica demais a Argentina, e as relações entre os dois países são relações que carecem também de previsibilidade. Por que todo mundo fala, o risco Brasil? O risco Brasil é o risco institucional. É você saber que se você vai investir num determinado setor, as regras naquele setor vão ser cumpridas. É você saber que se você for lá para o Brasil e hoje tem uma regra tributária, amanhã não vai dar um looping no negócio e tu deve um monte de dinheiro ou tu está tendo que pagar uma coisa que tu não tinha combinado antes. Então, as relações entre países, elas não, na minha opinião, não tem como melhorar quando você entra um cara que joga tanta certeza no país como esse Javier Milei vai jogar. É incorreto afirmar que a situação social e econômica da Argentina tá uma merda? Não, correto. Então, o surgimento de um cara que tá falando que vai fazer... assim, ele é esquisitão mesmo, tá? O cara que mete um biba lá, liberdade... Não é nem ser esquisito, esquisito eu sou, irmão. Não... Mas você me entendeu. O cara, afuera, não sei o que, viva a liberdade, caralho, não sei o que. Esquisito. Mas ele representa talvez a antítese do que está sendo feito. Então eu concordo que tem incerteza. Mas também suponho que tem uma esperança que inclusive está refletida nos votos, que não aguento por isso mais. que ele se autodenomina anarcocapitalismo.
que é o seguinte: eu quero quebrar todas as regras. Ana vem da negação, arquia de poder, né? Então é o seguinte, olha só, eu quero quebrar todas as relações de poder do capitalismo. Lorota. Mentira. O Bolsonaro se vendia como algo parecido, antissistema. O Trump se vendia nos Estados Unidos como antissistema. Verdade. Meu irmão, quem eram os ministros e secretários do Bolsonaro? Era o Guedes, o cara do mercado financeiro. Era o Salim Matar, dono da Localiza. Era o Salles, representante dos caras mais ricos daqui de São Paulo. Mas o Milei também. O Milei é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Então, o rótulo anarcocapitalismo, ele quer fazer as pessoas pensarem nisso que você está pensando, que é o seguinte: o cara é antissistema. O cara está enfrentando, está querendo mudar isso tudo. Mas quando você vai ver, não é. O cara é um caminho para essa turma dos Guedes e não sei o quê, não necessariamente que represente toda a elite econômica do país, mas para um dos grupos que já tem muito dinheiro. O cara não vai representar o trabalhador de chão de fábrica. Ele vai representar um grupo, uma elite que vai se apropriar desse modelo que ele está querendo implementar, que é um modelo também de privilégios para uma casta. Eu vou fazer uma comparação aqui que vai angariar muito amor da parte dos meus haters. Que você tem que cuidar muito bem dos haters, né? Se eu vier aqui e não fizer essa fala, eles vão ficar chateados e decepcionados comigo. Mas eu prevejo ocorrer na Argentina a mesma coisa que ocorreu com o Bitcoin. Eles vão fazer um governo para os ricos e os pobres vão chegar depois, vão perder e vão ficar, né, com a vela no vento. E o resultado vai ser esse, porque não tem nada de novidade no que ele está propondo. A gente já sabe onde dá. É muito simples. Porque o que ele está propondo é tirar o Estado, e aí você vai ter melhorias em alguns pontos onde o Estado é inchado mesmo. Mas quando ele dolarizar a economia, ele vai tornar oficial o principal problema que hoje existe, que é a falta de dólares. E a política monetária argentina fica exterior à Argentina, que ela passa a depender daquilo que o Banco Central americano vai definir. Isso, num primeiro momento, vai reduzir a inflação. A inflação vai mergulhar. Só que sabe quem vai perder? Os trabalhadores. Porque quando o preço mergulhar e o salário ficar muito caro, o setor exportador quebra. E a Argentina depende muito do setor exportador. E aí o resultado qual vai ser? Desemprego em massa, convulsão social. E ele vai ter que voltar atrás. A Argentina já tentou isso nos anos 90. Fez lá o Currency Board, tentou fazer a valorização do câmbio. Não dá certo. Sabe por quê? Porque a Argentina não produz dólar o suficiente via exportações. Aí esse maluco, que eu falo maluco não porque ele seja doido, mas porque a plataforma dele depende dessa encenação, né, de alguma insanidade ousada de questionar o sistema. A figura dele transmite isso. Que a gente já viu isso. Esse é o jogo, né? Você tem que ser louco para que o louco faça o gênio que vem depois aparecer. Então você põe o louco antes, porque isso chama a atenção. A gente já viu isso em vários países, em comediantes são eleitos e tal, para presidente. O resultado, inevitavelmente, vai ser, inicialmente, uma redução drástica da inflação, seguida por uma convulsão social. Supondo que ele consiga eliminar o Banco Central. Supondo. Porque eu não acho que ele vai conseguir, não acho que é tão fácil da maneira como ele está vendendo. Entendeu? Então você dá a louca lá, fala um monte de coisa, promete para você ganhar, e depois que você ganha, você vai ter que negociar. Isso é exatamente o que ocorreu com o Bitcoin. Você faz o hype, aí quem chega antes ganha, e aí você fala, olha, tá na hora de vocês virem aqui enriquecer comigo. Aí quando chegam os outros, você sai fora. Enquanto tá na alta e deixa, né, as pessoas na baixa perdendo. Entendeu? Vai acontecer isso. Exatamente o roteiro da narcocapitalista que a gente vê acontecendo em todas as iniciativas que esse pessoal tenta fazer de política pública. O resultado é que o pobre acaba perdendo mais. Entendeu? Então é uma solução absolutamente fantasiosa, mas que a sociedade argentina está cansada da alternância entre partidos de diferentes ideologias e o resultado ser sempre o mesmo. O que eu acho que é importante salientar é que a situação que a Argentina hoje está é resultado de um governo com características liberais mais moderadas do que o Milei representa, que fez a seguinte combinação para não deixar, né, algo muito técnico e árido. O Macri assume o poder e deixa a taxa de juros lá em cima,
para atrair capitais e atrair dólares, investe pesadamente no setor de infraestrutura. Sabe por quê? Porque ele vem do setor de infraestrutura, todos os amigos dele são do setor de infraestrutura. Inclusive utilidade pública, inclusive o pai. Então ele investe pesadamente nessas áreas. Quando começa a faltar, né, as importações, não tem dinheiro para pagar tudo isso, ele faz uma jogada que é o quê? Garantir que essa taxa de juros elevada atraia capitais, ele não precisa controlar o câmbio. Não controla o que entra e sai de dólar. Aí lá pelo meio do governo ele começa a baixar o juro. Adivinha o que acontece quando um país periférico baixa o juro e diminui a rentabilidade dos títulos de dívida pública? O dinheiro vai embora. E aí quando o dinheiro vai embora, o que acontece com a taxa de câmbio? Pá! Desvaloriza. Aí sabe o que acontece? Baixa nele o espírito heterodoxo. Ele fala, vou controlar a capital. Acelera a fuga de capitais. Aí ele liga para o Fundo Monetário Internacional e fala assim, tem 44 bilhões de dólares para me dar aí? Eu prometo que eu vou ajustar as contas. E aumenta o endividamento argentino tremendamente. Essa é a experiência liberal.